Olá, muito obrigado por vir a mais um evento da Casa da Crítica. Hoje um evento dedicado a um tema muito importante da educação parental. Vamos falar dos conselhos de atitude para a educação de filhos. Tema muito sério, um tema muito importante, um tema amplíssimo e sobre o qual a gente vai dar uma pincelada. A despeito de ser uma pincelada, eu não quero que seja algo superficial no sentido de genérico. Ele é uma pincelada no sentido que o assunto é imenso, é quantitativamente pequeno. Mas eu quero pegar vieses muito que conduzem a raízes profundas e da onde a gente extrai muita coisa. Tá? Então seja muito bem-vindo, tá, a mais esta live. Vamos salientar que, conforme o tema, nós vamos falar de atitude. As pessoas são tão sem atitude que muitas vezes não entendem o que é atitude. Nós estamos vivendo sob uma inércia, sob uma cultura do comportamento. Comportamento é muito diferente de atitude. O comportamento é o que eu faço para uma situação concreta, pontual, mais específica possível. É algo funcionário, é passivo em relação a uma função naquilo ali. A maior parte das perguntas que chegam aqui é: eu faço isso, eu faço aquilo. A partir de um problema muito concreto e um consequencialismo imediato. Isto é comportamento, isto é reação. A atitude, por sua vez, é uma ação que tem que se enraizar em questões mais profundas. Primeiro, a atitude não é consequencialista. Eu não vou mentir. Ponto. Eu afirmei um valor de não mentir. De tal maneira que uma atitude, então, é seguir este valor. Ah, mas aqui vai me dar um problema. Ok, isso me dá um problema. A minha atitude transcende as consequências imediatas. É um comprometimento maior. É propriamente um ser. O comportamento está mais ligado a um estar, como a um sentido de reagir. Reajo, tá? Estou aqui para reagir a uma X circunstância, a uma X situação. A atitude, estou aqui para agir. É uma ação nesse sentido de agir, que ela transcende aspectos imediatos. É ela quem vai me dar uma estabilidade biográfica maior. Isto é atitude. É algo que demanda um certo senso de moralidade, de um dever, particularmente um dever auto-assumido. É um autocomprometimento. Os efeitos da atitude vão, como nós vamos ver, vão determinar o nosso caráter moral. Nós temos um caráter moral a partir das nossas atitudes. Tá? E que efeitos tem isso? Ah, eu posso fazer uma coisa. Eu posso ter o mesmo ato assim. Fiz tal coisa. Por um comportamento ou por uma atitude. No perspectiva material, isso muda pouco. Eu não roubo. Não roubo porque eu sou honesto. É uma atitude. Eu poderia roubar, mas não vou roubar. Ponto. Esta é uma atitude minha por um valor de não roubar. Eu não roubo porque vão descobrir. Se descobrirem, eu vou ser punido. Ambas as situações não há o roubo. Mas as atitudes mudaram completamente. Há um tipo de leitura de caráter e há aspectos muito sutis. Às vezes, nós estamos tão dessensibilizados à questão de atitude que às vezes a gente não percebe. Mas na medida que a gente vai estudando esse assunto, vai estudando os tipos de caráter, tem muito trabalho sobre isso aqui na Casa da Crítica, a gente começa a ficar sensível às atitudes das pessoas, de tal maneira que elas nos afetam.
tá? Você entende como ela afeta um ambiente. Uma pessoa de má atitudes dentro de um ambiente, ela afeta o ambiente inteiro para baixo, entendeu? Ainda que do ponto de vista material concreto não se perceba. Chegar uma pessoa mesquinha dentro de um ambiente, o padrão energético, o padrão vibracional, o padrão anímico, o estilo, o ambiente inteiro cai. Ainda que não tenha tido nenhuma circunstância concreta para aflorar materialmente aquilo ali. É o caso clássico do Parasita. Depois que a gente aprende a ler Parasita, a gente assusta. São pequenas sutilezas. O risinho, o gesto, o tipo de falar. Tem um padrão que pode ser difuso, mas ele determina uma mudança dentro do ambiente. Eu estou falando aqui, a live é de atitude de pai. É óbvio que a gente vai falar de algumas coisas pontuais, mas eu não estou falando de regra, que manda para a escola assim, manda para a escola assado, quanto tempo de tablet, quanto tempo não pode de tablet, e se fizer isso, e se fizer aquilo, ok, isso são problemas mais comportamentais, mais pontuais, tá? Eu estou falando de atitude, eu estou falando do pai enquanto ser pai. Essa própria questão de dizer ser, sou pai, sou mãe, já é uma atitude. A forma de dizer tenho um filho, tenho uma filha, já é uma forma pobre do ponto de vista de atitude. Você tem um comportamento, você faz um comportamento, você é pai. Só essa questão verbal, gente, muda muito. Ser pai ou ter filho, vai vendo isso daí, essa questão. Existe um princípio metafísico muito sutil, mas não por isso menos poderoso, ao contrário, ponha poder nisso, ponha força nisso, não é nem poder, é força. Tá? O ser é difusivo de si. Quando nós temos uma atitude boa, nós impactamos um ambiente. Isso às vezes para uma pessoa sensível é percebida de imediato. Para uma pessoa que não vai perceber isso imediatamente, como a prole, não percebe isso imediatamente na infância, na adolescência. Vai perceber a atitude do pai ao longo dos anos. Vai ficar impregnado na prole a atitude do pai. Para ser confirmada, melhorada, para ser rejeitada ou até para ser excretada, dependendo do caso. Então assim, vai haver uma convivência, via de regra, muito íntima entre pais e filhos. De tal maneira que essa atitude vai ser impressa na prole, que não entende de imediato, mas vai entender oportunamente, conscientemente ou inconscientemente, de maneira difusa, a atitude vai ser impressa. Não é esse tipo de abordagem. Então é ser pai, como ser. Muito mais do que como fazer tal ou tal coisa, não é? Então esse é o nosso foco um pouco mais sutil, mais existencial. Há dois trabalhos de referência que podem ser usados aqui, de tal forma que esta live bebe muito desses outros trabalhos. Quem quiser aprofundar pode ir lá. As 4 atitudes da pessoa amorosa. Válido para todas as formas de amor, não apenas para o amor parental, que nós vamos falar aqui, e a literacia familiar, que também é um outro trabalho que está lá disponível. Esses trabalhos estão todos disponíveis na nossa página, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá? Tem mais, isso aqui são trabalhos de referências que são públicos, estão abertos. Tá? Mas a gente tem a Masterclass dos tipos de caráter, nós temos a Masterclass dos amor parental, tá? Enfim, depois tem um trabalho sobre a orfandade, enfim, um assunto que aí é um assunto recorrente, tá? Esse tema é muito sério, gente. Nós somos um país de órfãos. Quase todas as pessoas no Brasil são órfãs. Por quê? Porque os pais não tiveram atitude. Isso mesmo. Isso mesmo. É sobre isso, esse tipo de coisas reais, mas duras, que a gente vai tratar.
Atitude áurea é amar. A única razão pela qual a vida existe é amar. Se não há amor envolvido, diretamente, indiretamente, por causa do amor, como consequência do amor, é para gerar amor, é para criar condições do amor, é para restaurar amor, para reparar o amor, para restabelecer o amor, não serve para nada. Nada. Isso mesmo. Isso mesmo que eu estou dizendo. Se não é para amar, nada tem sentido. É só vaidade. Ponto. Ou é ligado a uma cadeia de geração de amor, ou é vaidade. É o vácuo. E essa é a atitude geral da vida. A partir da métrica de há ou não há amor envolvido, você vai dizer há ou não há atitude boa, atitude má também. A atitude é um comprometimento moral, mas pro bem ou pro mal. Ponto. Tá. Vamos verificar a métrica de caráter. Isso aqui é só um ano passando, tá? Mas enfim, tem vários outros trabalhos que decompõem isso bastante. Ou a pessoa tem uma atitude em geral amorosa, que também se diz é o caráter amoroso ou produtivo. Ele quer produzir o bem, querer amar, comprometer-se com amar, comprometer-se com generosidade, com bondade, com honestidade, etc. É uma questão de atitude. Não ache que o amoroso é perfeito. Não. Você não precisa ser perfeito para ser amoroso. Mas você tem que ter uma ocupação de exigir-se amar. Exigir-se. Se você está dando amor por alguma obrigação, por alguma conveniência, não é amor que você está dando, no sentido que a gente vai decompor aqui. Você está no nível do comportamento, está fazendo política, está fazendo interesse, está fazendo acomodação, barganha, o que for. Mas não é amor no sentido que a gente vai tratar aqui. Então as pessoas amorosas e produtivas são pouquíssimas. Existem, sim, existem, mas são muito poucas. A maioria das pessoas não é amorosa. A maioria das pessoas não ama. A maioria das pessoas não foi amada. A maioria das pessoas, quando afirma que foi muito amada, estão iludidas. Sim. Mas existe amor de verdade, sim. Só que é pouquinho. Tá? Pouquinho. Ponto. Aí vem um contingente imenso, que são os caráteres parasitários. A pessoa é parasita. Isso. Também chamado de medíocre. Também chamado de... tem um outro nome, o mesquinho, o defensivo, tá? E etc. Que é a maioria da população. A vasta maioria das pessoas é parasita. Parasita, parasitários, coisas assim. Eles não fazem maldades. São pessoas que fazem maldadões, não são maldosões. Não vão lá destruir, não, mas fica se defendendo, fica castrando-se, fica se limitando. E etc, defesinha pequenininha, mesquinha, coisinha, tal, e etc, gananciosinha. É um mediocrizão. Não há amor. É o cara que quer se fazer passar de bonzinho, mas não é bom. Ele pode não fazer coisas más. Ele quer criar aquela figura de um estacionamento, coisas más como não rouba banco, não mata, não isso, não aquilo, mas tudo bem, mas produz. Mas ele toma iniciativas amorosas, ele toma cuidado no devido sentido que ele vai tratar aqui, o cuidado com outros aspectos, tá, de atitude envolvida. Não. A maioria de nós está aqui. Somos parasitas, defensivos. Depois tem os predatórios. Os predatórios tem bastante predatório, tá? Mas não é multidões, mas tem. Todo mundo aqui já encontrou com predadores, tá? Às vezes os predadores são chamados de necrófilos. São as pessoas que vão ativamente fazer o mal. Sim, mas ativamente vão fazer o mal. Vão lá destruir. Não, eu vim mesmo para destruir, vim para fazer o mal. Eu tenho orgulho, prazer, gozo de fazer maldade para alguém. Ó, te enganei.
O sedutor, eles são definidos entre os sedutores, há muito sedutor, tá? E os necrófilos, propriamente. Tá? O sedutor, ele te desvia do caminho, ele monta uma mentira, fica lá, etc, tal, te seduzindo para fora de um caminho. E o predador vai lá destruir mesmo, vim aqui mesmo para arrepiar, fogo no parquinho, como se diz aí na e isso tudo pode ser aplicado aos pais, gente. Isso são caráteres no modo geral. Tá? O amor para com os filhos, que é sobre isso que a gente vai tratar aqui, é uma expressão, é uma espécie do amor. Existe amor para com Deus, amor para com as pessoas, amor para com a humanidade, amor conjugal, amor de filho para com os filhos, existe o amor de amizade, existe o amor cívico. Tá? Há muitas espécies amorosas. O esquema geral é que não há pessoas amorosas aqui e desamorosas aqui. Via de regra, grosso modo. As pessoas ou são razoavelmente amorosas em tudo, ou são razoavelmente parasitas em tudo, ou são razoavelmente predatórias em tudo. Não existe muito essa cisão no nível da atitude central da pessoa. Ah, mas eu tô vendo que o cara é um puta gangster no mundo de negócios, ele é um gentleman em casa. Cara, se apertar a fundo, o provável é que não seja. Às vezes é muito fácil ler caráter das pessoas. Às vezes não. Às vezes é facinho. Você conversa 5 minutos e já saca o estilo da pessoa. Às vezes não. Tá? E às vezes há muita expressão de amor. Só que é falso amor que você vai descobrir depois. Estão armando a cana. Estão armando a cana. Ah, mas o que não? Tudo jogo. É possível. Mas o esquema, então assim, tô dizendo, gente, para que não tenha nenhuma dúvida, de tão forte que eu assumo. Se o pai não é amoroso, de um modo geral na vida dele, nas relações em geral que esse pai tem, que essa mãe tem, ele tem tudo, a faca, o queijo das oportunidades de não ser amoroso em casa. Ainda que isso não se aperceba. Por quê? Porque fica disfarçado num parasitismo. Então assim, a maioria, eu vou repetir para que não tenha nenhuma dúvida, porque com assuntos fortes tem que ser ditos, reditos, repetidos. A maioria de nós não é amada. A maioria de nós não ama. A maioria de nós nunca testemunhou ato de amor. Bom, não quer dizer que a gente está só rodeado de predadores. Mas a gente normalmente está só rodeado de parasitas. Sim, isso mesmo. Seja quando você aprende a estudar esse tipo de assunto, você entra em pavor. Por quê? Porque você começa a entender que quase que só tem parasita. Um dos trabalhos duros que a Casa da Crítica tem para dizer, e faço isso muitas vezes, aqui em situações concretas, é dizer pro cara, teu pai não te ama. Teu pai não te ama. Tua mãe não te ama. Ou dizer, você não ama teu filho. Você não ama. Mas o problema é que você não tem amor. Ponto. Isso é um trabalho que eu tenho que fazer aqui muitas vezes. Entendeu? E aí, só que acontece, como o amor é uma coisa tão desconhecida, gente. Porque não só ele não é praticado, via de regra, a atitude de amar, como conceitualmente ela é confusa. Chama-se de amor as coisas mais absurdas possível. Narcisista dizendo que ama filho. Então, mais comum que peixe no oceano. Você tá entendendo? Então nós vamos entender um pouco isso. Esse é o nosso viés. Meus filhos. Qual que é a finalidade de ser pai? Tem muitas vezes, é muito ampla a pergunta. Eu peguei um viés aqui, o seguinte, é tornar, qual é a finalidade da educação parental? É tornar o filho mãe e pai de si. A paternidade e a maternidade, amorosas, em atitude amorosa e produtiva, produzem o quê? Produzem a autonomia do indivíduo para que ele seja, ao tempo oportuno, o mãe e pai dele mesmo. O nome disso é liberdade. Ponto.
O pai e a mãe são passagem. Nós vamos passar e a prole vai seguir. O que nós podemos imprimir neles, tá? Pela atitude, o que a atitude reta, o que a atitude amorosa fará é imprimir na prole condições para que ela se emancipe, se torne pai e mãe de si, deixando o pai e mãe biológico lá no ninho, ponto, e vai voar fora. Quando voltar pro ninho, pode até voltar pro ninho para tomar conta do pai e da mãe, dos anciãos, ponto. Mas tem capacidade de, como é que chama isso? Autoestima e potência. Particularmente a autoestima é ligada a uma função mais maternal e a potência, o senso de potência é uma função mais paternal. Isso em grandes linhas. Nós vamos verificar aqui, há um entrosamento muito grande entre tudo. Tá? Do contrário, não gira a roda, vamos dizer, nesse sentido. Então assim, você está educando seus filhos para algo diferente, de que eles sejam pai e mãe de si. Para algo diferente, que eles tenham, por sua vez, atitudes. Porque se você, qual que é a questão aqui? Amar é uma atitude que há de querer gerar outras atitudes. Que essas pessoas, no caso a prole, vai ter a condição de ter a autoestima, vai ter a condição de ter o senso de potência, que são atitudes também. Ponto. Tá. E, enfim, não é para isso que está educando seu filho. Você está desviado da linha de atitudes que eu estou tratando aqui. Não, eu educo meu filho para ter emprego. Ok? Mas isso é pouco. Eu educo meu filho para seguir o meu projeto. Isso pode ser pouco e tem uma alta fumaça da fogueira narcisista aí. Eu educo meu filho para não sei o quê. Para ele ter prazer. Para ele acumular. Você já vai vendo. As pessoas podem educar filho pelos motivos mais banais. Não. Tem um filho lá, eu pago as contas. Pode ser algo desprovido de qualquer significação na vida das pessoas. E é difícil você... E isso tem um senso de abandono envolvido. É tão grave que é esse tipo de coisa. Assim, se você não está com clareza educando o seu filho para que ele tenha autoestima e potência, está com um problema. É possível educar, ter boas atitudes sem ter uma clareza teórica, conceitual, mas o caráter meio vai expondo. Não se sabia dizer, há muitos anos atrás, que no aniversário do seu filho você faz uma festa para ele. Mas se fazia a festa, se fazia uma acolhida da criança, por exemplo. Mas hoje você fala, não, é porque isso dá um senso de reconhecimento, isso dá um senso, dá um senso de autoestima. Ok, você tem agora uma explicação melhor. Mas você já fazia por um senso difuso. Então, pelo menos essa compreensão difusa, que você está preparando a prole, como se diz em termos de lugar, para bater as asas por si, para ter luz própria. Tá? Ponto. Se não tiver esse senso difuso, você está numa paternidade, numa maternidade vã! E a possibilidade da prole ser órfã é agigantada. E a maioria das pessoas é órfã, se você for ver on the book, no rigor do que a gente vai falar aqui. As 4 atitudes. Então assim, há uma atitude geral de amar, perfeito, mas o que é amor? As pessoas chamam afeição de amor, chamam sentimentalismo de amor, chamam... Tem muita coisa para se chamar de amor e separar o amor dos falsos amores. Há uma teoria que eu vou expor aqui, a teoria do Erich Fromm, a que eu adiro bastante, em que ele decompõe o amor como um composto de 4 atitudes. E de tal maneira que se uma faltar, já não há caso de amor. Uma faltou, já não é caso de amor, a coisa está capenga. Mas então quer dizer que quase ninguém é amado. É o que eu estou dizendo há muito tempo, segundo esta abordagem que a gente vai ver aqui. E se falta,
se há uma falta de uma dessas atitudes amorosas, há alguma lesão respectiva. Tá? Primeira atitude é o cuidado. Se não há o cuidado, tá, que é uma obrigação básica, como é a mais básica, se não há o cuidado, o descuidado a um nível mais ou menos intermediário, e pode chegar a um caso da mais grave lesão possível que alguém pode sofrer, que é o abandono. O abandono é a negação plena de cuidado. Quando chega a prole, ela é credora de receber cuidado, proteção, alimentação, encaminhamento, orientação, preservação, preparo, em níveis basais. Tem que ficar dentro do ninho, tem que trazer alimento para dentro do ninho, tem que proteger o ninho, tem que ver se está quente, tem que ver se não tem filtração, tem que ver se o mais velho não está batendo no mais... Isso é cuidado, algo de tão basal que é vestir, alimentar, nutrir, pôr para dormir, limpar e etc. O cuidado é a nossa dimensão propriamente animal. Animais tomam cuidado. Tá? Você não vê animal descuidar da prole. Agora você vê humanos descuidando da prole. Em níveis diversos. O caso mais grave é o abandono pleno, absoluto. É o órfão que nem foi largado. Isso é uma lesão num tamanho agigantado. Perversão mais profunda que pode haver. Infelizmente, ela não é rara, não. As demais atitudes não exigem. Tipo, o animal não tem atitude, mas tipo, o cuidado no animal está no aparato instintivo. Mas os animais têm cuidado. As demais são questões humanas, exclusivamente. O respeito. Respeito é um certo limite. Há um limite que não pode ser ultrapassado. Por quê? Porque não pode. É isso mesmo. Mas como assim? Exatamente assim. Tem algo transcendente. Você não vai invadir um quarto de uma pessoa e olhar uma coisa, dependendo das circunstâncias. Se a criancinha é uma coisa diferente. Tem assunto que partilha, tem assunto que não partilha. O pudor entra na zona do respeito. O espaço íntimo entra na zona do respeito. Algumas decisões estão na zona do respeito. E se há uma violação do respeito, você tem um caso de uma humilhação. A pessoa foi humilhada. É o poder de invadir a respeitabilidade de alguém. Bom, às vezes o respeito é chamado também por dignidade. Tá? É algo mais sutil. Pode haver o cuidado, mas não tem respeito. Eu alimento, eu cuido, eu nutro, eu ponho na escola, mas vai cumprir a vida que eu quero que ele tenha. Ponto, desrespeitou. Entrou na determinação. E pôs poder ao invés de amor. Ponto. O cuidado e o respeito são indispensáveis para a autoestima. O descuidado, o abandono paterno é absurdo no Brasil. É gigantesco o descuidado de pai. É gigante na nossa cultura. O desrespeito materno está crescendo muito, que é o narcisismo de mãe. Raramente mãe não dá cuidado. Raramente. A maior parte é pai. Agora, não estou dizendo que a maioria das mães desrespeita, mas na maioria dos casos de desrespeito é materno. Então é a mãe que quer controlar a vida do filho e da filha, que não quer que saia do ninho, que determina, que invade, que vê coisa, que fuça, que quer controlar e ter poder. Até cuida, mas impõe violações de respeito ou humilha, quer ter poder, etc. Então, claro que existe homem também fazendo isso, mas a divisão maior, assim, homens falham mais no cuidado, mulheres falham mais no respeito. Então, aí vem mais duas. Responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. A responsabilidade é uma atitude para com os amados, do modo geral, no caso a prole, outras formas de amor, e que é a atitude que mais dá proveito para o amoroso, por ter que ser responsável perante o amado. É que o amoroso tantas vezes se desenvolve. Sim? A responsabilidade é um preparo para responder. Então no caso nosso aqui, estamos falando de amor de pai. Então eu vou ter filhos. Planejou.
aguardou alguma coisa, tá? Então, tem que me preparar. Casa, estabilidade de algum dinheiro, psiquicamente, momento. Escolhi. Você tem que escolher a mãe do seu filho. A mãe escolhe o pai do filho. Bom, teve algum preparo? Ou simplesmente não, aconteceu. Tem aí. Tem que pessoa que dá risada, tem um filho lá. Não teve uma preparação, um planejamento, uma deliberação, uma mediação. Que preparo tá? Financeiro, psíquico, existencial, etc. O filho é criança, beleza, mas ele vai ser adolescente. Você está se preparando para quando ele for adolescente? Os dilemas que você vai ter que enfrentar quando ele for adolescente? Você está se preparando para as etapas futuras? Você preparar-se para você se educar, para você ganhar dinheiro, para você se estabilizar, para você ter autoestima, para você viver bem é uma coisa. Agora, preparar-se para ensinar a prole, para preparar a prole, para proteger a prole, para cuidar dela, é outra situação. E é essa que você ganha quando se torna pai ou mãe. Você vai aumentar a sua responsabilidade de tal maneira que as suas potencialidades devem aumentar. Mas não aumenta nada e eu não estou crescendo porque sou pai e mãe. Então, infelizmente, você é um leviano para dizer pouco. Para dizer pouco. Você está entendendo? E conhecimento. Você não tem conhecimento, está iludido. Pais que não conhecem o filho, que não quer conhecer o filho. Ele quer se iludir. O meu filho é o melhor do mundo. Minha filha é a mais linda do mundo. Não tem defeito nenhum, meu filho, nem isso. Eu sou o melhor pai, eu sou a melhor mãe. Não, é óbvio que ele gosta de tal coisa. Por quê? Porque o pai gosta de uma coisa e ele acha que o filho gosta. O pai tem um valor, ele acha que necessariamente o filho tem. Ele quer se iludir. Então ele inventa um mundo imaginário. Que, o meu filho é assim e fica ali, tal, aquela coisa ali, e é da fantasia paternal. Então ele fica numa ilusão. A responsabilidade e o conhecimento, quando faltam atitudes relacionadas a ela, afeta o senso de potência. Claro, o cara é um responsável, ele não cresce, ele não fica forte, ele não fica potente. Ele não tem um chão objetivo de ver, a personalidade do meu filho é essa. Ele é esta pessoa, eu descubro quem ele é, e não meramente que eu projeto. Então, as potências vão caindo. Óbvio, né? Daniel, castração das potencialidades entra na lesão do respeito também. Sim, claro. Veja bem, aqui é uma divisão do mais agudo, mas no frigir tudo é um pacotão. Tá? Tudo é um pacotão. Há um ponto que se você não tiver uma autoestima razoável, o senso de potência não desenvolve. Se você não tem senso de potência, também a tua autoestima fica complicada. A autoestima é mais ou menos assim: eu gosto de mim, eu valho, eu sei o meu valor, eu sei a minha dignidade porque eu sou. O tão somente porque eu sou, eu me sinto bem. O senso de potência é eu me exijo limites mínimos, me contenho em situações máximas. E porque eu consigo me exigir, porque eu consigo me conter, eu gosto de mim. Então, aparentemente são contraditórias as questões, mas não há contradição, há uma relação paradoxal. Isso não é exatamente o viés aqui, quem quiser, tem vários trabalhos meus na Casa da Crítica nesse sentido da articulação, da autoestima e do senso de potência, onde leva no frigir, tudo é um pouco o mesmo pacotão. Vamos agora começar, o foco aqui eu tinha que fazer essa apresentação en passant. Quem quiser compreender esses estudos sobre o amor de maneira mais profunda, tem outros materiais meus, como eu indiquei, além dos referidos aqui, tem muitas outras coisas. Aqui eu quero dar agora uma questão para pai e mãe, conselhos agora com uma cabeça concreta. Primeiro conselho, de onde que eu tirei esses conselhos? Aqui os conselhos são, a teoria anterior é um pouco, 90% ela é do Fromm, tá? Do Erich Fromm. Na minha opinião, o maior conhecedor, o maior estudioso do amor que ele tem. Agora esses conselhos vêm, não é dele, são meus.
Eu dou muita mentoria, dou aconselhamento, recebo pessoas aqui, etc. Estou vendo pessoas que estão aqui presentes na live, que são pessoas que eu acompanho, sou o mentor de alguns que estão aqui, seja como filho, seja como pai, somos um ser humano, seja em outros aspectos de amor. Eu fui montando um esquema sem grande rigor, teórico, mas questões práticas que eu estou vendo aqui. Tá? Questões assim, que eu articulo no meu dia a dia aqui. Primeiro conselho: intolerância com a mentira. E por via de regra com a hipocrisia. A mentira viola todas as atitudes do amor. Todas. A mentira é uma falta de cuidado, é a maior mentira que pode ter. Não cuidou. Você não teve o cuidado de dizer verdade. Você teve o descuidado de mentir. A mentira é um desrespeito à pessoa. E quando você mente, você normalmente mente porque está se esquivando de uma responsabilidade. E ela te cria uma ilusão e te reafirma um espírito de ilusão. Então a mentira, tá? Sem nenhuma sombra de dúvida, é a maior violação que o pai pode fazer. E não é ele mentir, meramente. Ele não pode mentir. E ele não pode tolerar a mentira, sequer do filho. Há uma abordagem aí da psicologia atomista, com que eu adiro muito, com base já em ocupações platônicas também, não? Se a mentira está extirpada como um dever vigilante, ativo, etc., tem uma preservação imensa do psiquismo, tem uma preservação imensa da força. Cria uma situação de não mentir com rigor muito grande. Há um fortalecimento psíquico. A inteligência fica mais forte. O papo fica reto, como se diz. Tá? E isso tem que ser de rigor, gente. Então, assim, se você... Por isso que é o primeiro. Se mais ou menos a mentira está intolerada, tá? Com esforço ativo, etc., olha, está muito fácil girar o resto das coisas. Está muito fácil. O que acontece é que a gente vem de um ambiente em que as pessoas acham que tem que mentir. Não é só que mente por fraqueza, por inibiçãozinha ou por interesse. Não, tem que minimizar. Não, o papo não é reto. Tá? As pessoas acham que tem que ficar agradando, que tem que ficar contando. Não é só porque eu vou fazer um golpe. Tá? Mas assim, nós estamos num ambiente muito, muito baixo. Tá? A maior mentira ainda é a hipocrisia. Tá? A mentira não é só falar um fato falso. A hipocrisia. Eu falo pro meu filho fazer uma coisa que eu não faço. Hipocrisia. Isso é mentira. Você está dando uma mentira existencial. Aqui é a força do exemplo e do anti-exemplo. Não tem jeito. Se você é pai e mãe, você tem que saber que você é exemplo ou anti-exemplo de alguém que não pediu para existir. Alguém que tem créditos contra você. Você tem deveres ali. Ponto. Então o que acontece? Agora o pai mente, ameniza e conta de famílias que estão estruturadas na mentira. E vão levando até que a coisa explode, nossa senhora, chega aqui de monte. Tanto que quando chega assunto familiar aqui, eu primeiro tenho que entender qual é a mentira que está equilibrando aquele esquema. Aí você tem que chegar e falar, olha, a mentira que está pegando é essa. E a mentira pode ser, o pai não ama a mãe. A mentira pode ser, o pai não ama o filho. A mentira pode ser, a tal coisa não foi, tal coisa não é. Ou não é isso, ou não é aquilo, isso aqui era uma ilusão que estão querendo insistir nela. Tá? E etc. Mas aí não pode mexer. Eu falei, bom, não pode mexer, enfim, mas você está vendo as coisas degradar, então você está reclamando do quê? Sabe? Esse é o ser humano, gente. É questão tá assim. Quando a mentira conseguir ser extirpada, não é absoluto, não é impossível, mas muito bem extirpada, pelo menos, a vida vai andar. Aquela questão que a gente falou, ter autoestima e ter senso de potência, um mentiroso não consegue. Um mentiroso não consegue ter autoestima. Ele está jogando com ele mesmo. Ele está projetando egos, ele está jogando, ele está malandrão, ele está com esquemas de sedução, mais sutis que seja. Pega a sedução, gente. Sedução é uma grande mentira. Seduzir, mostrar um interesse afetivo sem ter interesse nenhum.
contar desculpas para si, ficar culpando pessoas, isso é tudo mentira. Então assim, e que começa com, tá tal coisa, não tá, não, puxa, esqueci. Em vez de, olha, aconteceu o subterfúgio, a desculpa, tá tudo mentira. Escandalize-se com isso, propugne pela extirpação disso, e se precisar, puna. Escuta aqui, meu, perguntei uma coisa, você mentiu? Como assim você mentiu? Isso aqui não se aceita, tá? Ponto, esse tipo de atitude que tem que ter. Ponto. Fica tranquilo que o mundo vai ensinar a conviver entre mentirosos. Mas, em casa, talvez seja a única hipótese de um mínimo de um ambiente em que não tenha mentira. Agora, se também tiver mentira em casa, enfim, a pessoa vai viver na mentira do começo até o fim. E os efeitos estão aí, gente. Analfabetismo funcional, masoquismo, relação tóxica, fanatismo religioso, ativismo político exacerbado, tudo isso são esquemas que vêm de fluxos longos, que começou com uma bolinha de neve de mentira. Passar para frente. Interlocução. Gente, interlocução é falar. É fala articulada, é diálogo com começo ao fim, é falar com a criança. Falar aqui no sentido mais profundo do que meramente interagir. Olha lá, beleza, bacana, brinca com uma coisinha, você quer esse, Todo esse gestual que eu estou representando aqui são gestuais de interações humanas. Mas não são interlocuções. Interação basta você estar junto, você está impactando o ambiente. Interlocucionar é falar. Você quer o bolo? Eu quero. Pode ser sim, pode ser não. Não, eu quero. Você quer então? Falou, pôs em fala articulada. Está gostoso? Sim, está gostoso. Sabe que quando está gostoso também quer dizer que está delicioso. Você está provocando um diálogo com uma criança. Está havendo uma interlocução de algo que começou. A criança falou uma coisa, você para o dia. Tá? Se a literacia começa a ser desenvolvida, tá? A concentração vai se estabelecendo. A concentração tem que ser um esforço de preservação e um foco que prolonga. Então nós começamos um assunto, nós desenvolvemos esse assunto evolui. Só se tem interlocução. Na interação é tudo é uma reatividade muito espontânea. E vai tendo assertividade, que está muito entrosada com a questão do não mentir lá de trás. A interlocução é uma expressão ativa de cuidado. Vou repetir, de cuidado. Eu estou afirmando aqui que há muita falha de cuidado porque as pessoas não interlocucionam com criança. Que é entreter a criança. Liga a televisão e põe lá. Manda nos enche de atividade. Até fazendo atividade junta, mas sem interlocução. Não concentra, não tem assertividade, não expressa em aparato verbal. Quem quiser aprender questões mais práticas aqui sobre a literacia, tem um vídeo específico que eu fiz com a Estela Bittencourt sobre isso, tá? E, enfim, então a interlocução pela literacia é uma riqueza, é algo de milionário ontológico para gozar. Não é necessário que o pai seja um erudito para interlocucionar com o filho. Não é necessário que o pai seja um estudioso, mas é necessário que ele seja afetuoso, que ele vai dar tempo, que ele vai ter esforço. Aqui no programa Vivências Literárias, que a gente tem nas quintas-feiras, é manifesto como eu trago pessoas que têm, via de regra, uma coesão psíquica que vai sendo revelada pela literatura. É fortíssimo eu ver, confirmar que essas pessoas gozaram da literacia familiar. Desde o pai semi-alfabetizado, mas foi comprar um livro para falar, olha, lê esse. Você gostou do que você leu? Então conta para o pai o que você leu. Mas estava escrito o quê? Mesmo que ele não soubesse acompanhar. Mas ele estimula o diálogo.
dialogar, tá? Com expressão verbal concentrada, assertiva e evolutiva. Bom, isso é uma riqueza, gente, assustadora. Isso é um cuidado ativo. E esse é um cuidado ativo que falta demasiado, tá? Demasiado. A riqueza que isso aqui vai provocar para a inteligência, para o desenvolvimento, para o senso de domínio dessa criança é gigante. Limites. Limites está associado ao respeito. Dar e exigir limites mínimos e máximos. Tem coisa que nos invade. Tem pontos no qual não pode sair para trás. Já viu aquela cena de criança? Eu acho que essa cena é muito icônica. Criança está na praia, bem pequenininha. Chega lá, família está aqui, aquela coisa toda tal. Criancinha sai para correr. Ela corre, rapaz. Quer correr, quer expansão, tá? Não. Gozo da vitalidade. Mas ela fica olhando para trás. Ela quer ser vista. Tem duas coisas, até a fisiologia está ajudando isso. Tem duas coisas que estão sendo ajudadas ali. Eu posso vir até aqui. Até onde eu posso ir. Muito frequente também. A partir da onde que eu não posso ficar. Tipo, qual que é para onde que eu tenho que ir e para onde que eu não posso ir. Esse é o limite mínimo e máximo. A criança não sabe, gente. A criança não sabe o limite mínimo. De que hora que vai dormir, que hora que acorda. Que hora que vai ver televisão e que hora que não é mais para ver televisão. Não sabe o mínimo de nada, gente. E, enfim, então você tem que estabelecer isso. Existe uma ideia de limite como sendo castração exclusivamente, ao invés de advertência. Tá? E advertência do limite máximo. E exigência do limite mínimo. Ponto. Isso tudo. Na ação, no consumo, no tempo, no silêncio. Nós estamos num ambiente tão vácuo, tão depauperado, que o silêncio é uma coisa... O silêncio é algo de respeito. Se uma casa não existe, controle, ocupação sobre o silêncio é um caso de desrespeito. Sim. Então quase todas as casas são de desrespeito? Manifestamente. O cara me toca uma música que o outro faz não sei o que, etc., de maneira desairosa, é desrespeito, manifesto. Mas isso pode ser dentro de casa, por incrível que seja. Um dos casos que eu mais recebo aqui em mentoria são pessoas que são desrespeitadas dentro de casa por causa do silêncio. Não consegue ficar quieto. Então a menina vai pro quarto estudar, todo mundo vai fazer barulho. A pessoa está concentrada em um negócio, olha lá, as pessoas vão interromper. É o desrespeito do silêncio. Pessoas que são inteligentes, que vão se desenvolver no estudo, se não tiver um respeito, tá, a esse espaço de silêncio, esquece, ela está sendo violada. Então é muito sério. Outra questão dos limites. Há limites que não podem ser ultrapassados. Porque o pai também não é colega de filho, não é amigão do filho. Mãe não é coleguinha de filho, tá? Isso são limites. É um limite geracional. Não dá para você ter... A mãe não é amiga do filhote e o pai da filhota. Mas o pai não é amigo de pivetas, no modo geral, e a mãe não é amiga de pivetes também. Porque tem problema de geração. Tá? Assim, primeiro é pai e mãe, não é amiguinho. A lógica de um amor de amizade é diferente da lógica de um amor de pai e mãe, que é diferente da lógica do mero companheirismo. Ponto. E se mas viola isso, você está tendo uma violação, está sendo um desrespeito do que é devido. São devidos limites próprios em cada tipo de situação, em cada tipo de relação. Isso é uma violação. Não deve melindrar. Se há um melindre de pai entre pai e filho, porque tem desrespeito do filho sobre o pai, não pode ser aceito. Não pode ser, não é para proteger o pai, não. O pai exigir que o filho dê respeito não é um gozo de um direito do pai, não, é um dever dele de pôr limite no filho. Escuta aqui, isso aqui não cabe, tá? Eu recebi aí, recebe isso aqui de vez em quando.
Mãe me chama aqui, que não sei o que, o filho mandou ela tomar no... Bom, e isso aqui, eu falei, olha, quantos anos tem? 20? 20 anos? Só tem uma coisa para fazer. Falou, ó, isso não é aceitável, a porta tá ali, sai. Mas você violou um respeito, sai. Se ele voltar, pedir desculpa, a porta abre. Mas aceitar isso, não, mas é que daí ele sai. Eu falei, é para sair. Ah, você não vai exigir o respeito, porque se exigir o respeito, a relação fica inviável. Então você deixa a relação, o inviável permanecer e ser nutrido, o inviável exatamente. Sabe, o negócio é cão comendo rabo. Você tá entendendo? Então assim, você falou, o respeito é inegociável. Então você sai, pediu desculpa, ok, pode voltar. Há um outro patamar de restabelecimento, ok, mas vai melindrar, porque senão vai embora. É para ir embora mesmo. Exatamente, você está entendendo? Pode voltar em essa questão. Mimar. Tem uma ideia que as pessoas têm direito de ser mimadas. Isso é um desrespeito a todos. Ao filho e ao pai não tem direito de ser mimado. Fazer um agrado, acolher, um certo capricho, perfeito, isso comporta, isso faz parte do cuidado, isso faz parte do zelo. Agora, direito de ser mimado, não, que isso tem que aprender a ser contrariado dentro de casa, melhor ainda, porque ser contrariado vai. Intervenção nos convívios do filho, isso aqui é sério. Isso é um assunto muito difícil, que é o que eu mexo muito aqui. Tem que intervir. Mas às vezes é difícil sem entender qual que é a linha de intervenção. O filho não precisa, isso é muito comum com pessoas que têm uma orientação intelectual grande. Acha que só tem que andar com erudito. Não, você não precisa andar com eruditos. Para ser inclusive um erudito. Mas você não pode andar com gente dispersa. Não pode andar com gente errática. Não pode andar com gente fútil. Você tem que intervir no teu filho. Até alguns limites. Mas aquela história, já tive caso de pai me ligar dando gritaria em pânico de sábado aqui, que a filha saiu e vai transar com o namorado, e o namorado é maloqueiro e quer saber o que vai fazer, mas berrava, dava grito, surrava, etc. Mapeando a situação. Eu sou advogado, nesse caso eu fui chamado como advogado. O cara queria ir no fórum para resolver o assunto. Se tinha juiz de plantão no fórum. Eu comecei a entender o assunto, vendo a situação do homem em pânico. A menina tinha 24 anos de idade. Eu falei, desculpa, é gozação, cara, eu vou desligar aqui antes de eu dizer alguma coisa, porque é 24 anos de idade, mas o cara quer controlar a vida da menina com 24 anos de idade. Se a menina tá fazendo isso errado, ok, ela tem 24 anos, cara, já passaram pelo menos 18, que você devia ter feito alguma coisa, tá? Agora, se não é isso que você foi... Agora, o que acontece? Você tem que saber ter bom senso, né? Você tá entendendo? Mas você tem que ter bom senso no convívio que vai mexer, assim, entendeu? É difícil você equilibrar isso. E a comparação, aqui tem um problema muito sério da comparação. É um dos pontos mais imaturos da prole, é comparar, é tratar pai como castrador, e pai meio que aceitar esse debatezinho, e ficar numa comparação, aí um pai de não sei quem deixa, o de não sei quem não deixa. E daí? Ponto. Mas aqui é difícil, tá? Aqui é difícil essa comparação. Meu filho pediu, tinha 10 anos de idade, pediu um tablet para mim. Eu tenho um filho de 20 anos. Pediu um tablet para mim. Eu perguntei, por que eu tava? Porque todo mundo tem. Falei, e todo mundo tem que ter. Ele ficou incomodado. Eu fui reclamar com a mãe. O pai de não sei quem deixou. O pai de não sei quem não deixa. Mas o meu... Então assim, essa é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Nos limites, nós somos um ambiente de maturar. Isso pode, isso não pode e tal. E aqui vai acontecer muita comparação. Tem que resolver tem que ter firmeza nisso. Agora o pai pode achar que ele tem que conceder um limite porque o outro concede. Bom, aí a coisa... Já viu como é que fica. Aqui nós estamos falando de atitude, não só do limite concreto. Você tem que mostrar,
O outro é o outro. Vocês entenderam? Que bom e que ruim pro outro. Agora nós, enfim. Mães competem com as filhas que é a mais gata. Pais competem com os filhos que é o mais sarado. É a histeria contemporânea. Mãe competindo com filha e que é a mais gata, ela chegou de monte aqui. Pai competindo com o filho que é o mais sarado, não. Mas pai competindo com quem que é o melhor, mais bem sucedido em negócio, nossa, chegou de monte aqui. Pai tem inveja de filho, que filho está desenvolvendo tal coisa e está ganhando mais que ele. Nossa, isso aqui já chegou a mim. Mas assim de monte, mas olha lá, o cara fez, tá, etc. Nossa senhora. E nós estamos no ambiente perverso. Não tenha dúvida como estão perversas as coisas aqui, tá? Preparação, que é o próprio a atitude que a gente falou. Está se preparando para ser pai? Para ser mãe? Você se preparou? Você planejou? Tá? Bom. A preparação é psíquica. Tua vida mudou. Pelo menos deve mudar. É financeira também. Você não precisa ser milionário para ser pai. Você não tem que esperar virar milionário para ser pai. Mas não dá para ser leviano, negligente, etc. Tem lugar para receber a criança, para a criança ser acolhida. Você conseguir ter uma estabilidade razoável, de víveres mesmo, de proteção, de zelo, etc. Afetiva. Há afetos razoavelmente estabelecidos já, pelo menos, tá? Para que venha uma criança. Existencial. Isso não é só para ter o filho, mas tem as fases da maturação, inclusive saída do ninho. Esse é um problema que chega muito aqui. Mãe narcisista que não quer que o filho saia de ninho, só que o filho tem 2 anos, mas ela já está preparando esquemas antecipados de manipulação para que a prole fique em casa após da vida. Atendi um pessoal recentemente aí, o filho tem 38 anos de idade. 38 anos, não é 18, é 38. Mora com o pai e com a mãe, está tendo problemas, imensas desordens. As desordens psíquicas são imensas. Aí você chega e fala, mas deixa eu contar uma coisa, ele é um homem, tem 38 anos de idade, o que ele está fazendo no ninho? Ele não tem pais que ele assiste, ao contrário, são os pais que assistem o homem de 38 anos de idade, dando confusões, desordens. A mãe, não, minha vocação é ser mãe. Não, a vocação não é ser mãe. A vocação é ser narcisista, meu amigo. Ah, mas se ele sair eu vou dar escândalo. E aí vai criando essa situação, gente. Mas assim, não é que ela não se preparou para a saída do filho. Tá? Ela se preparou para não sair. Então assim, exato. Tem uma hora difícil, vai dizer assim, de ninho vazio, etc. Tal. Meu filho saiu, inclusive recentemente. Agora meu filho tem 20 anos de idade e mudou-se. Mora no interior de São Paulo. Nem comigo nem com a mãe. É a vida dele. Dói. É a dor. É assim. Incomodou, deu preocupação, deu apreensão, mas tem que fomentar, tem que salientar, tem que cultivar, tem que valorar. Claro, dá uma olhada, orienta, tudo e tal, mas tem que fazer o processo acontecer. Se você vai ser pai, vai ter muita dor, vai ter muita angústia, vai ter muita preocupação. E isso é bom para você crescer, né? Se expandir, se tonificar e etc. Mas você vai se preparando. Uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi isso com os americanos e ainda bem, foi uma coisa que eu aprendi a fazer. Quando que família quebra financeiramente? Família da classe média, quando é que ela quebra? Fica adolescente. Filho criança, vai levando. Os pais ainda estão na fase meio ativa, a criança tem pouca despesa. Ah, mas chegou a hora de ir para a faculdade. Chegou a hora de não sei o que, e aí? Não tem dinheiro. Americano, nasceu o filho, eles têm um hábito cultural seríssimo. Nasceu o filho, ele faz um fundo. Imediatamente. A cabeça dele, ele não vai chegar lá, mas eu não sabia que tem que pagar a faculdade, não sabia que tem que pagar despesa, não sabia que tem não sei o que, e faz um melodrama, é um momento de declínio da atividade dos pais, então, mas já pagou. A cabeça desse pessoal, aquele provisiona. Sempre eu fiz isso. Nasceu meu filho, eu paguei, comprei um fundinho lá pra ele. Ainda bem. Coisa boa. Coisa boa, eu tô no meu momento de
recolhimento financeiro em vários aspectos. Mas meu filho está pago, o dinheiro dele tem um fundo para fazer. Mas foi uma preparação, que vai chegar uma hora que tem que ter um dinheiro para fazer alguma frente. Chega uma hora para ele ter uma liberdadezinha, para ele fazer alguma coisa. Se eu vou fazer este movimento, que eu me prepare para isso. Mas não descobrir, tenho responsabilidades lá na frente. Então assim, mas as pessoas vão levando. O filho pode ter vindo a contragosto. Gente, o grau de orfandade absoluta por abandono, no sentido que sequer o nome do pai tem, é gigantesco. É gigantesco. É assustador. Tem estado no Brasil, segundo dados do CNJ, que 33% da população não tem nome do pai. Não tem o nome do pai. Então olha o nível. Ali foi abandono, falta de cuidado. Aí o desrespeito absoluto. Que preparo teve? Não tem nenhum preparo. As pessoas nunca se preparam. Não, tem filho lá. Gente, é assustador. E aqui é essa fase. Se a paternidade ou maternidade não altera a tua exigência moral, tu é leviano, meu. Leviano! Se não pior. Sim, é um canalhão. Necessariamente um movimento que você tem que ver do caráter humano. E se você sabe que alguém tem um filho, e se porque ele se tornou pai, não muda nada os comportamentos de exigência, de ocupação, você está falando com uma pessoa de péssimo caráter. E aquilo que eu falei sobre o caráter, isso vai para tudo. Isso vai para tudo. O cara não reconhece a prole. O cara foge da prole. Você acha que ele tem caráter para qualquer uma outra coisa? Você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver um negócio desse? É impressionante. E as pessoas banalizam isso. Não, tem um filho aí, o outro faz assim, e depois faz não sei o que para não pagar pensão. Elas resolvem o assunto por esses níveis, questões. Sim, mas você não está se preparando para orientar? Enquanto você está tomando conta aqui da criancinha, você tem que ajustar seu trabalho, seu tempo, sua ocupação, brincar, fazer, etc. Daqui a pouco você vai ter que dar conselhos, daqui a pouco você vai ter outro tipo de conselho, depois você vai cuidar do não sei o quê. Pode até chegar cá, eu vou ter que ajudar no neto. Mas você está preparando-se. Por quê? Você está em outra geração. Ele está numa geração que chegou, está indo, você já está em outra, mas assim, ela tem que interseccionar em ajudas que vão acontecer. Tem que se preparar para fazer as ajudas que o tempo vai pedir. Mas não muda nada. Nada. Os vícios que o cara tem continuam igualzinho com os mesmos vícios. Eu tive uma questão curiosa, que isso eu observei, foi inconsciente. Foi uma questão inconsciente. Quando nasceu meu filho. Foi uma questão bem curiosa mesmo. Tinha um certo lugar, eu sempre fui considerado muito porra louca, em certos sentidos. Por exemplo, tinha um lugar que eu frequentava muito, um lugar natural, tipo floresta, zona rural e tal. E eu ia lá e pulava de um poção. Tinha um poção lá, uns 10 metros, eu pulava do poção. Sempre fui chamado porra louca que pula do poção. Um dia pode cair numa pedra lá embaixo e não cair na água. Sempre ia. Nasceu meu filho, nunca mais pulei. Nunca mais eu pulei. Jamais eu pulei dali, depois que ele nasceu. Eu não decidi não pular. Eu até ia no mesmo lugar, mas naturalmente não vou pular não. Ponto. Isso é algo que o psiquismo nos dá. Só que um psiquismo que é razoável. Se acontecer um fato de ser pai, de ser mãe, e não há um impacto existencial na pessoa, não é algo comovente, assombroso de certa forma, de tão forte que é, gente, você está mexendo com gente dessensibilizada, perversa, ou o que for, mas de bom caráter, não. Foi a questão do exemplo, que o cara pare de beber, porque ele tem pai, porque agora ele é pai. Que o cara pare de não sei o que, porque agora ele isso é. Não é assim. Então são perversos. Bom.
Ah, isso quer dizer que a vasta maioria das pessoas é perversa? Sim, infelizmente. É assim mesmo. A gente tá vendo aí os resultados, as coisas. Então, eu faço trabalho sobre orfandade aqui, enche. Quando eu faço trabalho sobre paternidade, vem pouca gente. No sentido que aqui é a atitude do pai. Mas falar da orfandade, que é onde a dor pega, porque quase todo mundo é órfão no Brasil, sim. Vem multidão, gente. Vem multidão. O cara sabe que é órfão, vê um pouco, mas na hora que chega que é órfão. O cara às vezes não aceita também. Ele vem reador. É difícil. As coisas são muito, muito difíceis. Quando você começa a estudar sobre o amor, isso foi um processo que eu comecei há alguns anos, você estuda sobre a antítese do amor, que é a perversão, gente. Aí você vai vendo que o buraco é feio. E o quinto conselho sobre o conhecimento. Tem que conhecer. Conhecer é ir lá, ver, descobrir, constatar algo como esse algo é. Se você não conhece, você está iludido, porque você está projetando ilusão. A gente tem a projeção de ilusão. Quer que o filho seja isso, quer que o filho seja aquilo. A gente projeta casamento, sonho, castelo, tudo. Só que a atitude de projetar, a atitude predominantemente de orgulho. Agora, na hora H pode ser diferente. Normalmente é. 99% das vezes vai ser bem diferente. Para o bem ou para o mal. A personalidade, os mundos, os valores e missões são diferentes do pai e do filho, gente. E se não são diferentes, e se há muita convergência, a chance é de 1 para 1 milhão que sejam coincidências. O mais provável, tá? Mas o mais provável é que existe narcisismos sutis ou masoquismos sutis para ser tudo muito igualzinho demais. Eu convivi com um pessoal aí que era uma família e todo mundo era médico. Todo mundo era médico. Não, porque o pai é médico, a mãe é médica, o filho mais o primogênito é médico, as duas filhas menores é médico, todo mundo casando com médico. Me fazer alguém convencer que tem vocação, de quem não tem ali é vocação para medicina. Para mim, talvez um ou outro, mas assim, me convencer a priori, pode ser, posso estar enganado. Mas a priori, eu achar que existem vocações de médico, eu não acredito em nenhum. A priori eu não posso ver não. Está acontecendo uma união de talentos, de interesses, de focos, de missões igualzinha. Olha, entre o pai e a mãe ser médico, vai lá, se conheceram até no hospital, no meio da profissão, mas todos, me parece aquelas coisas de relações de dependência, de gente que não quer sair nunca de ninho, que etc, entenda? Porque é diferente, tá? Casos graves que chegam aqui, muito frequente, religião, você vai na religião tal, e vai o filho e não quer ir, manda ir. E exija que vá, que tem 10, 12 anos de idade. Agora, marmanjão, se chegar e falar, você saiu da igreja tal, então a família tá zangada. Você tá fazendo chantagem emocional. Isso é chantagem emocional. Chantagem emocional. E você não quer conhecer quem o filho é, porque ele pode ter, e normalmente tem, outro valor. Você vai deixar os seus valores e mostrar para o seu filho a tua autenticidade, perfeito. Se você, a porta tem que estar aberta, mas você exigir que entre ou que saia, ele vai com o filho, que entre na porta que você abre, é difícil. A tua porta de valor é a porta aberta. Ponto. Agora, ela falou o que chega aqui de pessoas, tá? Exigência, religião, faculdade, até hoje discute isso, mas você pode fazer o que quiser, desde que faça tal coisa. E filho controlar pelo dinheiro. Não, eu que pago, pai controla pelo dinheiro, eu que pago, eu que não sei o que. Então assim, é muito difícil. Então assim, há no limite, qual é o problema aí?
Às vezes não é nem querer exercer um poder, para eu pôr um poder diretamente. É um poder assim. Eu criei uma ilusão. Eu convivi com uma ilusão. E como eu criei essa ilusão tal, tá? E eu não quero que essa ilusão seja quebrada. E aí, enfim, então, fico exigindo, manipulando coisas. Outra exigência muito difícil, tema difícil. Se os irmãos, isso afeta muito mulher. Pai tem mais esse determinismo quer ter um determinismo sobre escolhas de faculdade, de curso de filho e tal. Mulher tem um negócio mais, né? Esse outro aspecto é mais feminino. A questão de que os irmãos têm que ser amiguinhos. Irmão não precisa ser amiguinho de irmão. Tem que ter respeito. O amor fraternal de irmão é uma lógica. Mas não precisa ser amiguinho. De jeito nenhum. Tá? Você pode perfeitamente seguir rumos diferentes da vida. Se a mãe vai exigir, o pai vai exigir, a família vai exigir. Existe respeito dentro da casa, beleza. Agora, achar que os irmãos têm que se entrosar de jeito A ou B ou C, normalmente é castração para nivelar por baixo. Pode-se achar que o irmão tem que ser que o primo, que o tio, que o... Isso aí é ditadura que eu já vi, ó, de monte. Mas é de monte. Porque não quer conhecer as pessoas como elas são. Então você projetou a família para tirar foto no Facebook. E aí você quer tirar a foto no Facebook. Você tá entendendo? Então olha lá, os irmãozinhos, os priminhos, os tios. Aí, ó, que tá, seara farta para abusos. Mostre seu amor para o seu filho. Mas ele não é o melhor do mundo porque é teu filho. Não é. E nem você é o melhor pai e mãe porque é você. Você ama teu filho como ele é. Ponto. Tem que amá-lo como ele é. Ponto. Não quer dizer que você abona. Você pode perfeitamente, ó, não abonar várias coisas do teu filho. O que não quer dizer que você deixa de amá-lo por causa disso. Agora, se você precisa associar o abonar, o validar para amar, bom, aí, meu caro, aí você é de narcisista para lá. Sonho do pai sobre o filho. É ilusão para ser narcisista. Coisa é feia. Feia. Se você seguir razoavelmente as 4 atitudes aqui, você vai ver que é difícil. É muito difícil. Pessoas tenham sido amadas pelos seus pais. Outras questões. Aqui em outras questões eu vou deixar aberto a ideia. Eu já acabei a apresentação propriamente dita. Tá? Quero deixar claro que a atitude, eu não estou querendo responder questões daquele tipo, põe na escola assim, põe na escola assado, em que idade que põe andador, em que não é esse aspecto prático, que idade, como é que alimenta, enfim, questão da atitude existencial. Ser pai, ser mãe, que implica atitudes de amor. E é este o cenário aqui. Então, quem quiser trazer questões, aqui alguma reflexão nisso daí, eu estou deixando o espaço aberto. Muitas vezes tem o esforço do pai e a mãe de não conhecer o filho. Sempre que há o esforço de não conhecer um dado da realidade, seja não conhecer o filho, seja não conhecer-se, seja não conhecer uma coisa, é porque você quer instalar uma ilusão. Esse é o caso que eu mais atendo aqui com os masoca. O masoca não quer se conhecer, porque ele vai ver coisa feia nele. E ele se ilude que ele está cheio de amor, quando ele não está cheio de amor, está cheio de dependência. Então ele criou lá uma dependência e tal. Assim, o cara não quer ver, que você não quer conhecer. Quem não quer conhecer, quer se iludir. Bom, entendeu? Essa é a balança. Então o cara projeta, as pessoas projetam. Vamos lembrar uma coisa. Teve uma evolução gradiente aqui dos anos. A primeira é não mentir. Para uma pessoa que não faz um esforço muito intenso, muito rígido, muito sistemático, para não mentir, ela cai nas ilusões muito fácil. O que mais vai nos inibir, por isso que o não mentir é uma violação, o tolerar a mentira é uma violação a todas as atitudes.
tudo vai meio cair, porque tudo é meio uma certa mentira se há um desvio de atitude. E a ilusão, isso é muito nítido. Então, se o cara vai mentindo aqui, se você vai mentindo numa situação, você está inculcando ilusões. E bolinha de neve, aí você criou uma grande mentira. Tá? E etc. Uma grande mentira. E famílias que se apoiam em grandes mentiras. Não. A vasta maioria. É uma grande mentira. As pessoas querem... Isso é uma coisa que aconteceu já várias vezes aqui. Situações de pessoas que não se falam dentro de casa. Não se falam. Faz 20 anos, 30 anos. Faleceu uma pessoa, recentemente, não sei o que, eu fui me ocupar lá, falar com a família, aquela coisa. Então, eu fiquei sabendo que nos últimos 30 anos o casal não se falava. Vivia na mesma casa. Mas não se fala. Olha o inferno, não mesmo. Essas pessoas estão sem cuidado essencial, sem respeito essencial. Você está entendendo? Que nos largaram, não preparam para mudar aquela situação. Tá? E numa ilusão. Por quê? Porque eles querem vender uma ilusão pública. Eu não sabia, eu conhecia a família. Quando a família tá assim, pode até na festa, gente. Pode até na festa. Só que delicado fala. Então são coisas. Assim, as coisas podem acontecer dentro de uma família, então assim, o grau das perversões é muito grande. Muito grande. Então assim, é muito difícil às vezes você ver a lógica. O que acontece a quatro paredes. Muito difícil. Entenda. Mas você vai vendo o grau das desordens psíquicas que precisam ficando. O cara tem uma família dessa daí, ele tem uma dificuldade muito grande na vida. O nosso caminho de ser pai e mãe de nós mesmos deve ser feito, aconteça o que acontecer. Se você recebeu bem a paternidade, se você recebeu bem a maternidade, isso te ajuda o seu processo de se tornar pai e mãe de você mesmo. Porque essas atitudes você vai ter para consigo. Se você recebeu mal, você tem que se dar a paternidade e a maternidade. Tá? É a ocupação do órfão. Como é que resolve o órfão? O órfão tem que virar pai dele. O órfão tem que virar mãe dele. Ah, se não teve, ele tem que se dar. Ah, e se teve mal dado, ele tem que purgar isso. E se teve pessimamente dado, perversamente exercido, ele tem que excretar isso. Ele precisa excretar, tem que fazer processo simbólico de excreção da maldade que ele tenha sofrido. Meu viés aqui não é a orfandade, tá? Meu viés aqui é a paternidade. Enfim, a gente tem trabalho sobre a orfandade também, então, etc. Mas, enfim, é uma cara e outra coroa, né, gente? Agora a gente... Amar é isso aí que eu falei. E o que Jesus quer dizer assim, quase ninguém ama, né? E aí quem não ama, o que faz? Fica se iludindo que é amado. Fica se iludindo que é amado. E não fala, não, eu vou usar o Ortega y Gasset. Reconheça que você não é amado. Ponto. O que ele diz, reconheça que você está perdido. É o princípio de tudo para você começar a se achar. Se você não é amado, reconheça que você não é amado. É o princípio para você começar a se preparar, a fazer aquela atitude que é exatamente a preparação, que é a responsabilidade, para eu começar a responder a um fato real ao longo do tempo. Você tem a vida para virar pai e mãe em si. Esse é o caminho. Muito obrigado, porque eu preciso sair. A maioria de nós somos crianças feridas, infelizmente. Sem dúvida. A coisa é feia. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.